Vamos falar um pouco de amor, vamos falar um pouco de vida. Quero compartilhar com vocês um verso que está lá no Evangelho de João, capítulo de número 3, verso de número 16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa declaração, ela traz 3 verdades. Primeiro, o caráter universal do amor de Deus. O amor de Deus, ele é universal. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele simplesmente amou o mundo incondicionalmente de tal maneira. Ele amou o mundo. Ele amou o preto, ele amou o branco, ele amou o rico, ele amou o pobre, ele amou o gordo, o magro, introvertido, extrovertido, enfim, ele amou o mundo. Então essa declaração, ela primeiramente expressa, a primeira verdade que ela expressa, esse amor universal de Deus. Deus amou o mundo. Deus não amou uma pessoa, ou a Maria, o João, a Josefa, e não amou os demais. Deus amou o mundo, Deus amou cada um, cada pessoa, cada ser humano. Então a primeira verdade que podemos encontrar aqui é que o amor de Deus é universal. Encontramos esse caráter universal do amor de Deus, que abrange todo mundo, não apenas uma pessoa, não apenas uma classe, mas abrange todo o mundo. A segunda verdade é a sua natureza sacrificial. Deus, ele expressa o seu amor e expressa também a sua natureza sacrificial. Ele deu o seu Filho unigênito, o único Filho. Ele deu Jesus para morrer na cruz, para salvar o pecador. Esse pecador que ele tanto ama incondicionalmente e ele tanto ama universalmente. Então ele deu, ele se sacrificou, ele deu o seu Filho como sacrifício perfeito. A Bíblia vai dizer que Jesus é o Cordeiro Santo, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro sem defeito, sem mancha. E de uma vez por todas o sacrifício de Jesus na cruz nos deu vida e vida eterna. E esse versículo fala dessa vida eterna no final. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, porque todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Terceira e última verdade, seu propósito eterno. O propósito eterno de Deus, ao expressar o seu amor na cruz, dando o seu Filho único como sacrifício, é o propósito de vida eterna, é nos dar a vida eterna. É interessante que às vezes quando a gente pensa nessa vida eterna, a gente pensa que é algo que a gente ainda vai desfrutar. Mas a partir do momento que a gente reconhece esse amor de Deus expresso universalmente através do sacrifício de Cristo lá na cruz, e a gente reconhece Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a gente já começa a desfrutar dessa vida eterna ainda aqui na Terra. É claro que o que a gente experimenta aqui é só um pedacinho do que iremos experimentar na eternidade. Mas Deus, ele já nos dá esse privilégio de experimentarmos essa vida eterna a partir do momento em que aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador pessoal. Quando olhamos para nós mesmos e reconhecemos nossa condição de pecador, de limitados e carentes da graça de Deus. E nós olhamos para a cruz de Cristo, para o sacrifício de Cristo, para o amor de Deus expresso na cruz por meio de Cristo. Então nós reconhecemos esse propósito de Deus, que é nos dar a vida eterna. Nós já podemos, quando nós reconhecemos nossa condição de pecador e aceitamos a Jesus, nós já começamos a desfrutar dessa vida eterna. Claro que aqui é só um pedacinho. O melhor está por vir, a eternidade está por vir. Então existe sim uma vida eterna esperando por nós. Existe sim vida após a morte e vida eterna. Esse é o propósito de Deus. É isso que Deus planejou para nós, bem antes de nós existirmos, bem antes da fundação do mundo, porque a cruz já existia antes da fundação do mundo, já disse alguém, tá? Que Deus nos abençoe e que a gente queira desfrutar dessa vida eterna. Amém?